Boa tarde, eu sou Goli Guerreiro, sou antropóloga baiana de Salvador e estou muito feliz de estar conversando com vocês aí do lado norte do Atlântico, fazer essa conexão do sul para o norte e contar um pouco a história da invenção de um ritmo atlântico, que nasceu em Salvador na década de 1980 e tem um impacto muito forte na vida cultural da cidade do Salvador desde então. Fico muito feliz que esse seja o tema da nossa conversa, porque é um dos fenômenos culturais mais importantes da cena musical brasileira. A música brasileira é essencialmente percussiva, e esse é um estilo musical que nasce dos tambores, de vários tipos de tambores, e a sua fonte primeira está nas religiões de matrizes africanas. O candomblé do Brasil, essa religião que vem de matrizes africanas e se constituiu na Bahia, e que se espalhou pelo Brasil e por vários outros lugares, tendo inclusive retornado à África no modelo brasileiro. E é aí, no candomblé, que estão as fontes dessa cultura musical baiana que deu origem a diversos ritmos populares que saíram do espaço sagrado do candomblé e foram para as ruas, principalmente no carnaval. Então, essa é a nossa matriz, né? A cultura religiosa afro-brasileira, que se transforma desde o início do carnaval em fenômenos musicais populares que alimentam essa cena tão rica e tão variada que é a cena da música popular baiana, da música popular brasileira. Salvador, da Bahia, é uma das maiores cidades da diáspora africana, frequentemente mencionada como a maior cidade negra fora da África. Uma cidade de 3 milhões de habitantes, 85% de uma população negra. E temos, então, um dos motivos principais da grandeza dessa manifestação musical, porque ela fala diretamente a uma população que, embora sendo maioria absoluta, é uma população que ainda tem muito a conquistar em termos de direitos, tem muita luta antirracista para continuar desenvolvendo, né? E a música é um dos principais trunfos dessa luta antirracista no Brasil. O samba reggae é um estilo, como eu já disse, nascido nos anos 1980, e ele vem junto com a formação de um movimento negro brasileiro. O movimento negro brasileiro data de 1979, a constituição desse movimento em todo o Brasil, e o samba reggae é do iniciozinho, da passagem dos anos 70 para os anos 80. Então, há uma conexão muito forte entre essa manifestação estética, que é a música, que sempre foi um trunfo dos negros em todo o mundo atlântico, né, para o reposicionamento da comunidade negra, não só em Salvador, como em todo o Brasil. Aqui em Salvador, por ser uma cidade da música, né, reconhecidamente uma cidade com uma produção musical exuberante e extremamente variada, então essa conexão entre a luta antirracista, o movimento negro e a produção musical é muito estreita. Do ponto de vista musical, o samba reggae é a mescla de diversas sonoridades afro-americanas, africanas, né? Nós recebemos muita influência do Caribe
né? Desde os anos 50, a música cubana é uma presença muito forte aqui no Pelourinho, onde nós estamos nesse momento, na sede da Mulherada, uma das bandas de samba reggae que nós vamos mencionar mais adiante. Mas esse movimento musical, aqui no Pelourinho, ele tem laços muito antigos com a música caribenha e com os vários modelos carnavalescos que surgiram desse trânsito do espaço sagrado do candomblé para o espaço profano. Então, o carnaval trouxe muitos modelos estéticos para a rua. Os afoxés, as batucadas, os blocos de percussão, os blocos de índio, as escolas de samba e os blocos afro. Então, o samba reggae é um produto dos blocos afro. Esse modelo, que nasce em 1974, com o Ilê Aie, no bairro da Liberdade, e depois, em 79, vem o Olodum, aqui no Pelourinho, e vários outros blocos vão se formando em toda a cidade. Então, uma efervescência musical tomou conta da cidade do Salvador, nas suas periferias, e essa informação de que era possível fazer uma música que desse conta da nossa ancestralidade africana e das sonoridades afro-americanas populares, produzidas nos Estados Unidos, no Caribe, no continente africano, essa potência musical, por ser resultado dessa diversidade toda, né, que as trocas atlânticas, os trânsitos atlânticos, permitiram que fossem capturadas em Salvador, tudo isso fez muito sentido para as populações locais. Então, todas as comunidades periféricas negras da cidade tomaram aquilo como algo muito nosso, muito poderoso. Por quê? Esses blocos afro, através do samba reggae, das canções produzidas pelos blocos afro, eles contaram a história da África no Brasil. Então, as escolas de samba do Rio de Janeiro, elas sempre contaram a história afro-brasileira. Mas quem primeiro contou a história do continente africano no Brasil foram os blocos afro da Bahia. Porque cada bloco afro escolhia um país africano como tema e estudava esse país, suas línguas, suas etnias, suas indumentárias, sua musicalidade, suas coreografias, suas histórias, né? Suas personagens, que vão dar vida a esses desfiles dos blocos afro. Então, cada desfile do bloco afro é um verdadeiro letramento estético. A história da África é contada e percebida com todos os sentidos, de quem está na avenida, de quem está na rua, participando daquela manifestação que é o desfile de um bloco afro. Minha pesquisa sobre o samba reggae, para um doutorado, ela nasce de uma pergunta: como é que se inventa um ritmo? Eu estava estudando em São Paulo, estudando rock brasileiro, quando estava acontecendo em Salvador toda essa efervescência musical em torno do samba reggae. E eu ficava lá de longe pensando, nossa, está acontecendo em minha cidade um fenômeno cultural de proporções impressionantes. Como é que tudo isso acontece? Como é que se inventa um ritmo? Então, essa é a pergunta que deslanchou a pesquisa, que me trouxe de volta a Salvador para frequentar os ensaios dos blocos afro, para conversar com as pessoas, os compositores, os bailarinos, os diretores dos blocos, as pessoas que frequentavam esses ensaios. E era uma coisa muito fluida, muito efervescente, porque não havia nenhuma necessária fidelidade a um bloco específico. Então, as pessoas participavam de diversos blocos. As informações produzidas nesses espaços de criação, elas eram compartilhadas
em diversas áreas da cidade, por diversas comunidades negras. Acho que aí também reside uma força muito grande, porque não são nichos isolados, são nichos que se comunicam, trocando informações sobre a importância dessa produção cultural para um reposicionamento do negro na sociedade brasileira. Então, era preciso dizer que as comunidades negras têm civilizações, têm culturas altamente influentes, que a África está no centro de toda a produção cultural do planeta, né? E que isso não era muito bem percebido por uma comunidade oprimida pelo racismo que domina ainda a sociedade brasileira. Então, essa pergunta, como é que se inventa um ritmo, um ritmo é inventado pela capacidade de envolvimento das pessoas com um modelo inventado naquele lugar que vinha de onde? Vinha de referências de todo o mundo atlântico. Vinha das referências africanas, evidentemente, das referências europeias, das referências caribenhas, das referências da América do Norte e também da América Latina. Então, nós temos aí todos os territórios banhados pelo Atlântico lançando informações que foram identificadas, que fizeram sentido no chão da Bahia, né, para se dar origem, para se dar um estilo a esta maneira de cantar o mundo, de dançar o mundo, de ler o mundo. Então, por isso o ritmo atlântico, porque ele vem de várias referências atlânticas. E foi, então, para entender como esse ritmo tinha sido inventado, era preciso navegar todo o Oceano Atlântico. Não dava para pensar o samba reggae sem pensar em James Brown, sem pensar em Michael Jackson, em todo o movimento Black Power americano. Não dava para pensar no samba reggae sem as referências cubanas, sem as referências jamaicanas. Bob Marley, né, encontrou aqui na cena baiana um espaço de identificação absoluta. Então, os bares de reggae se espalharam pelas comunidades negras de Salvador. E essa musicalidade, as células do reggae, a influência do baixo, do grave, encontraram muitas semelhanças nos tambores daqui, né? Então, a musicalidade soteropolitana é muito grave, né? Então, muitas coincidências musicais, por conta mesmo dessas migrações das populações negras africanas que vieram para as Américas, se mesclaram aqui para dar sentido, para dar forma a esse ritmo que, então, identificado como um ritmo atlântico. E, da mesma forma que nós recebemos todas essas influências para formatar o samba reggae, ele também foi relançado, ele se desloca daqui para os lugares de onde ele veio. Então, Paul Simon vir aqui gravar, próprio Michael Jackson, Bob Marley. Então, e os países africanos, todas as conexões com os artistas africanos, Salif Keita, enfim, toda uma comunidade atlântica que recebeu esse ritmo como algo muito próximo às suas próprias experiências estéticas em seus territórios de origem. Nesse momento de invenção do samba reggae, década de 70, 80, 90, quando é a explosão mesmo desse estilo em todo o Brasil, Salvador passa a ser reconhecida nacionalmente como a capital da percussão no país, tem a ver com um processo de reconhecimento da nossa negritude. Então, é um momento de afirmação de que o Brasil é um país negro, e isso permite que a gente possa caminhar por políticas públicas que garantam uma vida digna para essa imensa população negra. Mais de 50% da população brasileira é uma população negra. Então, essa musicalidade, ela está falando de tudo isso, ela está
realmente modificando o panorama cultural em busca de uma modificação do panorama econômico. O poder simbólico do negro no Brasil é indiscutível. Todos os signos nacionais brasileiros eles são negros. O samba, a capoeira, a feijoada, o futebol, né? São estrelas negras que deram forma a todos esses processos. Mas o poder econômico e o poder político continua nas mãos dos brancos. Então, a luta dos estilos musicais brasileiros e do samba reggae em particular é por essa outra posição do negro no Brasil. Então, estamos falando de um fenômeno político de grandes proporções e da maior importância. Mas é claro que tudo isso tem esse vigor por conta da emoção que a música provoca. O samba reggae, muito antes de ser ouvido nas rádios, de aparecer na televisão, de chamar a atenção de artistas internacionais e também nacionais, ele era cantado e dançado pelas comunidades negras de Salvador. Essa vida musical, coreográfica, ideológica, pulsava nas entranhas da cidade, muito antes de ser um fenômeno de mídia. Quando ele chega às mídias, é porque a periferia já chegou numa posição que não dava mais para ser desconsiderada pelas empresas de mercado, de comunicação. E tudo isso passa a ser um trunfo do governo baiano para chamar a atenção para o Carnaval de Salvador. Se hoje o Carnaval de Salvador é considerado essa potência cultural, isso se deve às manifestações negras. O samba reggae é o auge de um modelo, mas os afoxés, que são um tipo de candomblé de rua, né, que trazem a música Ijexá, a música que se faz para Orixá Oxum, se tornar um ritmo extremamente popular na cidade. Então, todos os modelos negros, eles trouxeram para o carnaval, deram ao carnaval um ar, uma tonalidade preta, muito vigorosa, e que tornou o Carnaval de Salvador uma das maiores festas populares do planeta. Atualmente, a gente vive um momento em que tudo isso fica muito visível, o poder político do samba reggae fica muito visível, na medida em que Margareth Menezes, uma das primeiras cantoras de samba reggae, que se tornou conhecida através de David Byrne, na sua turnê internacional, e volta ao Brasil com todo o ar de, olha, que sucesso, foi a primeira cantora a cantar a música Faraó, que é um marco da história do samba reggae. A música Faraó é um marco da história do samba reggae porque ela é a tradução musical da tese do pesquisador senegalês Cheikh Anta Diop, que afirma que os egípcios que construíram as pirâmides eram negros. Uma tese que tentou ser desqualificada na Sorbonne, foi uma grande dificuldade para o Cheikh Anta Diop conseguir se graduar como doutor, né? E essa tese foi traduzida na música que se tornou a mais importante canção do samba reggae, que conta a história do Egito sob a perspectiva negra. Para a intelectualidade brasileira, essa era uma ideia absurda, né? E, mais tarde, tudo isso teve que ser aceito. E foi Margareth Menezes, essa cantora de samba reggae, que gravou pela primeira vez a música Faraó. Hoje, ela é a ministra da Cultura do Brasil. Assim como João Jorge, um dos fundadores do Olodum, também responsável por essa música impressionante que é Faraó, se tornou o presidente da Fundação Palmares, uma fundação dedicada ao reposicionamento dos negros na sociedade brasileira. Então, um mecânico, um chapista, Luciano Gomes, recebeu as apostilas que eram apresentadas aos compositores dos blocos para criarem suas canções, e ele compôs
a música Faraó, como é conhecida, e se tornou a referência. É impossível você estar em Salvador e não ouvir essa canção, que foi para o Carnaval de 87. Quer dizer, essa passagem de tempo mostra o poder cultural e o poder político do samba-reggae, através da nomeação dessas pessoas, da própria eleição de Lula como presidente do Brasil, né, com o seu compromisso com a comunidade negra brasileira. A gente não pode deixar Margareth sair sem um grito de guerra, né? Faz um grito de guerra aí, Margareth. Licença, mestre Lazinho. Eu falei Faraó e Camolô do Pelourinho, pirâmide a base do Egito e Camolô do Pelourinho e que maravilha é Egito, e que maravilha é Egito. Faraó, 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 coisa linda, Deus e divindade infinita do universo, predominante, esquema mitológico, a ênfase do espírito original, formara no Éden novo cósmico, a emersão, Deus ele sabe como aconteceu, a emersão, Deus ele sabe como aconteceu, a ordem ou submissão do olho seu, transformou-se na verdadeira humanidade, epopeia do código de Quebe, inútil, gerou as estrelas, Osíris proclama o matrimônio com Ísis, e o Mosé, irado, o assassinou, imperará, levando avante a vingança do pai, derrota. É muito interessante perceber que essa troca de informação, esse acesso a teses publicadas na África, essa produção dos estúdios de Kingston, toda essa informação que circula na origem do samba-reggae, evidentemente, era feita no corpo a corpo, através da globalização eletrônica, né? E, hoje em dia, a gente está num momento... A gente fez um upgrade, né, para uma troca virtual de informação. Então, hoje, as conexões atlânticas, esse mundo atlântico, ele está muito mais poderoso, muito mais veloz, porque agora, no que chamo de terceira diáspora, essas trocas entre as populações negras no mundo atlântico, depois da internet, elas têm uma potência desconhecida, uma velocidade infinita, porque da frente do seu computador você acessa todo um universo cultural que está em Luanda, que está em Dakar, que está em Havana, que está em New Orleans, que está em Nova York, que está em todos os lugares onde as comunidades negras têm uma produção vigorosíssima, e você, da frente do seu computador, dispensando o deslocamento físico, você acessa essa informação essa produção de conhecimento impacta o trabalho de todas as pessoas que estão conectadas virtualmente. Então, temos esse momento de evolução das trocas que começam entre as comunidades negras a partir do tráfico de africanos, né? Quando as pessoas eram arrancadas do continente africano e trazidas para as Américas nuas, somente com seu imaginário potente o suficiente para recriar paisagens culturais nas Américas. Depois, na segunda diáspora, depois do tráfico atlântico, o tráfico de africanos, vem as migrações, né?
comunidades beninenses migrando para Paris, comunidades nigerianas migrando para Nova York, comunidades angolanas migrando para Lisboa, senegaleses para o Brasil. Então, essas migrações reconfiguraram a paisagem do Atlântico. Esse tom cosmopolita que nós encontramos em todas as cidades atlânticas tem a ver com essas migrações voluntárias, entre aspas, né? Isso seria a segunda diáspora, considerando a diáspora um fenômeno da história moderna do Ocidente, né? Esse deslocamento a partir de 1500, 1600. Então, pós-internet, século XXI, a difusão da comunicação virtual traz uma outra paisagem cultural, uma outra intensidade de trocas. E, assim, as paisagens culturais dessas cidades atlânticas se tornam ainda mais cosmopolitas, mais heterogêneas e mais conectadas. A difusão do samba reggae pelo mundo atlântico e a formação de bandas de samba reggae na Argentina, na Espanha, que são mais de 1.500 bandas de samba reggae só na Espanha, e em outras tantas cidades. Essa formação ela começa ainda no tempo da globalização eletrônica, da segunda diáspora. Agora, na terceira diáspora, ela ganha um impulso muito forte. Então, essa quantidade enorme de bandas de samba reggae, que formadas em outros lugares do mundo atlântico, tem a ver, sim, com essa facilidade de acesso via internet, mas também tem a ver com o lugar do negro no mundo, certo? Essa identificação, essa consciência da riqueza civilizacional do continente africano, dessa produção de conhecimento intelectual, estético e comportamental, que se torna cada vez mais atraente, inclusive para jovens brancos que estão em países europeus, que estão na América do Norte, também no Caribe. Há essa identificação, há um reconhecimento, né, de um novo lugar do povo negro no mundo. Então, eu acho que isso faz com que essa juventude branca, mestiça, vá lá e diga, não, vamos fazer samba reggae, porque isso aqui é bom. Uma coisa que chama muita atenção a partir da criação do samba reggae é a presença feminina nas bandas percussivas. A percussão sempre foi um espaço masculino. Tem a ver com o fato de que, no candomblé, os homens são os alabês, os percussionistas, que chamam os orixás. E, durante décadas, os homens tocavam percussão e as mulheres dançavam. Com a invenção do samba reggae, esse espaço se amplia para a presença feminina. Então, vimos surgir no Candial a banda Bolacha Maria, vimos surgir no Pelourinho a banda de Dá e aqui a mulherada. E isso significa que a possibilidade de inclusão desse universo feminino, que modifica o próprio modo de tocar. Vivian Caroline, que foi muito tempo da banda de Dá, ela diz, quando eu visto o tambor, eu me sinto poderosa, completa. É tão bonito essa ideia, né, de vestir o tambor. Isso é impossível na mentalidade de um rapaz que toca percussão, né? Então, ele usa aquilo como instrumento de poder, mas da força que ele imprime para produzir som. Então, é uma mentalidade que se transforma e que gera um espaço de inclusão, né, muito mais amplo. Os blocos afro, em geral, eles já são espaços, eles são redes de solidariedade. Ali você pode chegar com o seu problema pessoal, o seu problema com sua família, o seu problema no seu trabalho, outro tipo de trabalho,
E você vai encontrar ali uma rede de solidariedade. No caso de mulheres, de bandas femininas, isso tem uma importância muito grande, muito maior. É um espaço de acolhimento, porque, como mulheres, sofremos diversos tipos de violência, né? Então, ali encontramos um espaço de acolhimento, de inclusão. E isso impacta, já aprendendo aqui com o colega de vocês, na saúde mental. Por quê? Porque tudo isso tem a ver com autoestima. Participar de uma banda percussiva, ser uma maestrina, ser uma percussionista, mexe com a autoestima dessas mulheres. Elas têm ali um espaço de visibilidade, um espaço de afirmação, um espaço artístico, de manifestação artística. Então, isso dá a ela um outro lugar. E tudo isso, esse conjunto de elementos, a visibilidade midiática, as entrevistas, o figurino, né, a habilidade artística de manipular um tambor, tudo isso tem um resultado geral de grande importância, né, que também modifica esse espaço da mulher na sociedade, na comunidade. Então, os blocos afro são espaços muito amplos, são espaços muito ricos e que vão sempre precisar de muita atenção e de muito investimento para que eles continuem produzindo pérolas, não só musicais, coreográficas, vestimentar e de autoestima das pessoas que fazem parte desse universo musical. Então, agora que vocês assistiram essas falas sobre o samba reggae, podemos conversar, vocês podem fazer perguntas e a gente vai trocar informações. E estou aqui para ouvir vocês. Obrigada pela atenção.